estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Não, a gente não perde esse Espírito, sempre. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se, por favor. Abra a Bíblia em Deuteronômio 3 e vamos ler do 1 até o 11. Deuteronômio 3, do 1 ao 11. Vamos lá. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Bazã, no hebraico, significa solo fértil. Então, era um país fértil. Uma terra fértil. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse, não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos. Com todo o seu exército, e dele também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus que habitava em Hesbom. E o Senhor, então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Todas elas eram fortificadas, com muros muito altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom. Destruindo todas as cidades, matando também homens, mulheres, crianças, mas os animais todos e o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que naquela ocasião tomamos desses 2 reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamavam Hermon de Sirion. Os amorreus chamavam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda Gileade, também toda Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. Eu quero só pegar o Salmo 22, 12. Vinte e dois, 12. Vamos juntos. Muitos touros me cercam. Sim, rodeiam-me. Os poderosos de Bazã. Vamos na Almeida corrigida. Muitos touros me cercaram. Fortes touros de Bazã me rodearam. Fortes touros de Bazã. Era assim que eles eram conhecidos.
os moradores de Bazã como os fortes touros de Bazã, porque eles eram refaíns. Esses refaíns eram gigantes. A cama do rei, dá para você ter uma noção, media 4 metros de comprimento e 1,80 de largura. Era de ferro. A cama do rei Og, o rei de Bazã. Bazã significa terra fértil, solo fértil. Então era um país fértil. Os melhores rebanhos estavam em Bazã, tanto de gado como de ovelhas. E os melhores carvalhos também estavam em Bazã. Não tinha nada ruim em Bazã, mas ela era habitada por gigantes. A cama que o rei dormia tinha 4 metros de comprimento e 1,80. Ela era quase os meus filhos deitados. 1,80 de largura. É muita coisa. O homem que dormia nessa cama era muito grande. Ele era o rei e ali habitava só gente desse tamanho, gente muito grande, gente grande. As cidades eram fortificadas, os muros eram verdadeiras fortalezas com trancas e não havia como entrar e conquistar aquela cidade. Eram 60 cidades fortificadas, fora as sem muros. Sucesso, diga comigo, sucesso produz sucesso. Eles tinham acabado de vencer os amorreus, que era o rei Seom, que Deus tinha dado a eles. Como eles tinham vencido, e com sucesso absoluto, eles agora tinham um desafio maior, que era Og, o rei de Bazã. E o Senhor mandou que eles atacassem. Mas era algo muito assustador. Enfrentar Seom, o rei dos amorreus, já foi bastante desafiador. Mas eles tiveram sucesso absoluto. E agora, motivados, porque já haviam vencido coisa grande, eles enfrentam algo maior. Mas a conquista era muito grande. Mas para obter Bazã, eles tinham que enfrentar Og e todo o seu exército de gigantes. Então Bazã, a terra era fértil, o melhor rebanho estava lá, de gado, de ovelhas, os melhores carvalhos. Mas, o que nós lemos? Os fortes touros de Bazã. Porque a força dos homens de Bazã era como de touros. E o próprio Davi os chamou de touros, os fortes touros de Bazã. Então era uma batalha. Realmente, se eles parassem para olhar de forma humana, não encarariam. Mas Deus queria dar a eles Bazã.
Mas para ter Bazã, eles tinham que enfrentar e passar por gente que eram chamadas de os fortes touros de Bazã. E o Senhor mandou que eles atacassem. E que daria a eles aquela vitória. E o resultado foi exatamente isso. Eles atacaram e viveram aquele milagre, conquistaram Bazã e não ficou nada. Eles conquistaram tudo. Derrubaram todas as cidades fortificadas. Eles conquistaram todas as com muro, todas as sem muro, tudo que havia ali. Eles derrotaram todos os fortes touros de Bazã. Todos. Venceram. Eram os fortes touros de Bazã. Mas eles venceram. A vitória era muito grande, a conquista era muito grande, mas eles tinham que derrotar os fortes touros de Bazã. E quando o Senhor falou, pode atacar, porque eu vou dar vitória, eles atacaram corajosamente e obtiveram aquele milagre. Derrotaram todos os gigantes, conquistaram Bazã inteira, passou a pertencer a eles. Inteira. Agora, deixa eu te dar Juízes, venha para Juízes. Eu vou pegar só esse pedaço que é o que me interessa, para te dar uma visão. Juízes 9, 8 a 15. Certo dia, as árvores saíram para ungir o rei para si. Disseram à oliveira, seja nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu azeite? Juízes 9, 8 a 15. Com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei, sobre vocês venham abrigar-se a minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Quem disse isso? Jotão. Jotão era o quê? O filho que escapou de Gideão. Porque Abimeleque, o filho da concubina, matou os 70 filhos dele no único dia. O caçulinha conseguiu fugir. Jotão corajosamente volta e fala isso a Israel. Então o que eu quero que você veja aqui? Gideão não quis liderar. Temeu a responsabilidade. Nenhum dos filhos que estavam lá se colocaram à disposição. Quem colocou? Quem tinha essa paixão pelo poder e queria? E foi as últimas consequências para obtê-lo. Abimeleque. Deus tinha o reino para quem? Para oliveira, para figueira, para videira. Mas quem é que assumiu? O espinheiro. Por quê? Porque nenhum deles, a videira, estava preocupada só com o vinho. A figueira só com o figo. A oliveira só com o azeite. Quem é que aceitou? O espinheiro. O espinheiro foi lá e pegou.
Então o que acontece com muitas pessoas? Deus quer dar Bazã para elas. Deus quer colocar nas mãos dela o solo fértil, com o melhor rebanho, com as melhores ovelhas, com os melhores carvalhos. Deus quer que ela conquiste as cidades fortificadas. O que ela faz? Ela se intimida, ela não encara o desafio, ela se envolve com outras coisas, a covardia não deixa ela seguir. E aí, muitas vezes ela vê o espinheiro atingindo resultados na vida dele, ela se incomoda. Mas o ímpio, mas isso e aquilo, mas peraí. O Abimeleque não permaneceu no poder, mas ele chegou ao poder. Não era para ele. Não era. Mas um fugiu daqui, o outro dali, ninguém assumiu. Porque um não quis responsabilidade, o outro não assumiu também, e assim nenhum dos outros filhos. Gideão não. Aí foi para a mão de quem? Do espinheiro. Porque na força do braço não permaneceu, mas ele foi lá. Então muitas vezes o espinheiro tem mais coragem do que a oliveira. O espinheiro tem mais coragem do que a videira. O espinheiro tem mais coragem do que a figueira. Deus quer dar para a figueira não quer. Deus quer dar para a videira não quer. Deus quer dar para a oliveira não quer. Por quê? Covardia. Timidez espiritual, falta de ousadia. Quantas vezes Deus está trabalhando para colocar coisas maiores nas mãos da pessoa, e a pessoa só olha para o custo, se intimida diante da situação, tem medo de assumir aquela responsabilidade, tem medo de encarar aquele desafio, olha para a situação e não avança. Não avança. O espinheiro não teve problema. O espinheiro catou. Mas muitas vezes a oliveira só está preocupada com azeite e despreza o reino. A figueira só com o figo e despreza o reino. A videira só com o vinho e despreza o reino. Aí vai para a mão do espinheiro. Por que muitas coisas às vezes vai para a mão do espinheiro? Porque a videira, a oliveira, a figueira desprezou. Por que Moisés com o povo conquistou Bazã? Porque quando Deus mandou atacar, eles atacaram. Eles atacaram. E quantas vezes Deus está mandando você atacar e você não tem coragem para atacar? Quantos que ainda vivem um cristianismo tímido, covarde, que não tem absolutamente fundamento bíblico? Quantos que vivem uma vida acomodada e conformada, ora lamentando os resultados, mas quando ele tem a oportunidade de atacar Bazã, ele se intimida. Ele olha para as cidades fortificadas, para o tamanho do rei, para o tamanho dos moradores de lá, dos refaíns, os gigantes, e ele retrai, ele se intimida. Deus quer colocar na mão da oliveira, da figueira, da videira, mas acaba indo para a mão do espinheiro, porque o espinheiro tem mais coragem do que a videira, a figueira e a oliveira. Isso é lamentável. Quantas vezes o ímpio tem mais coragem do que aquele que proclama o nome do Senhor? Quantas vezes eu vejo o ímpio muito mais corajoso do que aquele que tem o Senhor como seu Deus? Deus não espera esse tipo de espírito. Ele não espera encontrar esse espírito em nenhum de nós. O que Ele tem para você, Ele não espera que você deixe ir para a mão do espinheiro. Ele não espera. O que Ele tem para você é para você. Se envolva com aquilo que Deus quer colocar nas tuas mãos.
Bazã é tão maravilhosa, mas... Ai, aquilo é tão maravilhoso, eu queria tanto aquilo, mas... mas Bazã, tudo maravilhoso, tudo de bom tem em Bazã, mas tem gigantes também. Então, acho que é melhor deixar para lá. Quantos que poderiam já ter conquistado Bazã? Mas tem medo. E sabe o que é que o Senhor está dizendo? A mesma coisa que disse para Moisés. É para atacar. E eu vou dizer mais para você. Nós entramos numa fase de conquistas. E se você agarrar este momento, e que para ter conquista, para conquistar Bazã, tem que passar pelos refaíns. Mas se você atacar corajosamente no nome do Senhor, você vai vencer todos os refaíns e vai conquistar todas as cidades, as 60 fortificadas e as que não são fortificadas. Nós entramos numa fase de conquistas. Escuta o que eu estou dizendo. Nós entramos numa fase de conquista no mundo espiritual. E se você agarrar esse momento, vai ser um momento de grandes conquistas na tua vida. Grandes conquistas. Acontece que para ter conquistas, para conquistar Bazã, tem que derrotar os refaíns. E Deus está dizendo que Ele quer te dar Bazã. Você entende isso? Deus está dizendo, eu quero te dar Bazã, pode atacar. Eu vou colocar Bazã nas tuas mãos, pode atacar. Pode atacar. Pode atacar. Pode atacar os refaíns, sem medo. Os gigantes, os que ocupam Bazã. Porque o Senhor está dizendo, eu já dei Bazã e os seus moradores e suas cidades fortificadas. Ele está dizendo isso. E o Senhor não espera que você mande para o espinheiro aquilo que Ele quer colocar nas tuas mãos. Você entende? Os touros de Bazã. Os homens de Bazã eram chamados de touros de Bazã. Mas o Senhor era o que guerreava. E quando Israel atacou, Israel venceu. E é esse o espírito que Deus espera que entre em você. Diga comigo, nós entramos num tempo de conquistas. Se você manifestar a tua fé sem intimidação, você vai ter muitas conquistas. Muitas conquistas. Nós entramos num período em que Deus está pronto para liberar. Mas para entrar em Bazã, tem que tirar os refaíns. E se você encará-los, você é que vai vencer. Diga, Deus mandou atacar. Eu não vou dar, diga comigo, eu não vou dar para o espinheiro o que Deus está dando para mim. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração.